Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Nós marcamos esse encontro, já fazia tempo, né? Desde janeiro, fevereiro, a gente vinha conversando com o doutor Eduardo para ver se marcavam um encontro e por um problema nosso mesmo, isso ia sendo adiado, marcamos até, acho que uma em abril, né, doutor Eduardo? E acabou não acontecendo por conta da agenda do Cianfesp, mas conseguimos marcar e acho que o tema atualidades tributárias é um tema que a gente acha interessante e nós temos como item principal essa decisão do STF, que gerou uma certa confusão nas empresas, né? Aplica ou não o decreto, vale para todo mundo, ficou um negócio meio vago. E aí, por conta disso, nós convidamos o doutor Eduardo. O doutor Eduardo é especialista, um especialista na área tributária, é um parceiro do Cianfesp, um amigo nosso aqui da casa, tem nos assessorado, tem nos ajudado aí, ministrado em diversas palestras, durante acho que desde 2019, né, Eduardo? Acho que já há 3 anos que a gente vem conversando bastante. Então, vou passar a palavra para o doutor Eduardo, se fica à vontade, que o doutor Eduardo comentou. À medida que vocês tiverem alguma dúvida, podem ir fazendo diretamente a pergunta. Quem não sentir a vontade de usar o microfone, então pode colocar no chat, de tempos em tempos a gente vai dar uma olhada no chat, eu vou repassando a pergunta para o doutor Eduardo, tudo bem? Doutor Eduardo, fique à vontade, tem a palavra. Legal, Celso. Celso, eu não sei se eu já estou habilitado para fazer o compartilhamento, tá? Já sim, Eduardo. Já? De toda maneira, enquanto isso eu já vou então me apresentando, né? Então, primeiro, Celso, dizer para você, para o Sérgio, né, para toda a diretoria aí do Cianfesp, né, do prazer, né, e da honra que é, né, contribuir com o sindicato aí quando somos não convidados, mas sim convocados, né? A gente tem uma atuação aí em alguns sindicatos, né? Então nós temos essa atuação jurídica empresarial, eu especificamente, né, dentro da estrutura no Correia Porto Advogados na área tributária, temos também aí uma jornada acadêmica também, né, na área tributária, né, e temos um trabalho dentro do Ciesp, né? Então, dentro do Ciesp Leste, né, já faz algum tempo já, inclusive eu vejo aqui que a Fátima Marineira, né, que é a diretora titular do Ciesp Leste, está aqui nos prestigiando. Muito legal, muito obrigado, Fátima. E aí eu tenho uma atuação também, né, dentro do jurídico do Cicetel, né? Então eu estou coordenador lá do núcleo jurídico do Cicetel e fui reconduzido também por indicação do Ciesp Leste à diretoria jurídica do Ciesp estadual, né? Então a gente tem essa, eu vou dizer, uma certa vocação, né, no sentido de estar dentro das entidades, né, não para atrapalhar, mas entregar ali alguma contribuição para o ecossistema empresarial, especialmente o industrial, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho... Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Claro. Dentro do teu currículo, da tua apresentação, você não mencionou teus livros. Você também tem um livro publicado, tem uma participação num segundo, acho que são 2 ou 3, né, Eduardo? Algumas obras escritas, mas eu sempre falo, viu, Celso? Eu estava numa palestra na semana retrasada, ou há 3 semanas atrás, numa subseção da OAB, né? Aí começaram a falar currículo, né? Porque eles pedem o currículo e ao invés de depois falar Eduardo e pronto, né? Eles vão falando o currículo inteiro, né? Aí ela falou, nossa, vou virar mais uma folha aqui, né? Em razão das participações que nós tivemos em entidades, vão citando isso, né? Eu falei, olha, mas bastava você falar Eduardo, advogado, pai da Duda, né? E aí já está tudo resolvido, tudo que a gente faz aí é pela família, né? Então, se falasse isso já estaria mais do que suficiente, mas é verdade, nós temos algumas
eu tenho um livro, né, na área tributária, tem outras participações e outras obras jurídicas também. Então, essa é uma área que a gente gosta, estuda, né, se engaja no dia a dia e contribui aí com as empresas, né, no sentido de tentar agregar valor ali dentro do que está ao nosso alcance. Então, é isso, meu irmão. Pessoal, eu vou, então, fazer um compartilhamento. Fiquem à vontade, como o Celso colocou, para, se o caso aí, a qualquer momento, interromper, né, via áudio, não tem nenhum problema. Nós vamos falar aqui, contextualizar essa questão do IPI, que a gente sabe que tem sido ela tem trazido uma insegurança aí relevante para as empresas, né? E depois, se der tempo, eu trouxe 2 tabelinhas com algumas oportunidades tributárias, Celso, aplicáveis para as empresas associadas ao CENFESP, né? E aí a gente analisa, se der, a gente avança, se não der, numa próxima reunião, a gente troca essa ideia aí com essa consciência, né, de que temos que fazer uma reunião rápida para que não seja cansativa, né? Então nós temos aí um compromisso também de encerrar às 15 horas, né? É o compromisso que eu firmei aqui com o Celso e com o Serginho aqui do CENFESP. Não sei se vocês já estão vendo a tela. Está carregando ainda, Edu. Deu certo? Sim. Maravilha. Então, aqui, deixa eu só tirar, então, outra tela para não me atrapalhar aqui. Então, isso aqui estamos na primeira página, né, Celso? O webinar tributário, né? Exato, exatamente. Edu. Legal. Vamos lá, então. Então, está tudo ok e vamos seguir. Bom, dessa vez, né, nós somos convidados aqui pelos nossos amigos do CENFESP para falar um pouquinho do IPI, provavelmente em razão de demandas aí das empresas associadas, né? Então, antes de nós entrarmos aqui no mérito dessa questão, é importante, né, nós trazermos algumas características desse imposto, né? Então, o IPI é um imposto sobre produtos industrializados, ele tem 2 incidências assim mais claras, né, aos contribuintes. Quando eu falo mais clara aos contribuintes, né, e não falo exatamente as 3 situações de incidências assim macro do IPI, porque eu procuro, o Celso sabe disso, e aí talvez o fato de eu estar nas entidades, uma das razões seja essa, né, de eu procurar falar de uma forma muito simples, não técnica, né, para que para que eu seja compreendido, né, dentro do que a gente pretende entregar como conteúdo, né? Então, vocês vão me ver aqui falando de forma bem realmente simples, né? Porque se vocês não entenderem, eu estou me comunicando muito mal, né? Então, basicamente, o empresário vê a incidência do IPI nas importações, né? De uma forma mais clara, né? E os industriais também nas vendas das mercadorias que fabricam, né? Então, nós temos a incidência do IPI, as alíquotas são variadas, né? Então, de acordo com o produto, com o NCM. Então, o IPI ele tem uma característica, né, que ele deve observância a um princípio que é chamado princípio da seletividade, né? Então, quanto mais essencial for um produto, né, menor deve ser a alíquota. Quanto mais supérfluo for o produto, maior será a alíquota do IPI, né? E aí ele tem uma característica, né, diferente, por exemplo, do ICMS. Por quê? Porque o ICMS ele é um imposto de natureza fiscal, arrecadatória mesmo, né? Então, o objetivo do ICMS é fazer frente, né, ao Estado. Né? Então, fazer frente a tudo que o Estado pretende fazer como Estado, o governo como governo, né? E o IPI, por outro lado, ele tem uma natureza não fiscal, mas sim extrafiscal. E aí isso é importante dizer porque, pelo fato de ele ter uma natureza extrafiscal, ele tem algumas flexibilidades, né? Como é o caso, por exemplo, a flexibilidade de o próprio governo
federal, né, o Poder Executivo Federal, já que é um tributo, né, de competência federal, ele tem essa possibilidade de ir calibrando as alíquotas de acordo com o momento econômico em que o país se encontra. Então, vocês vão lembrar que nós tivemos, em algum momento aí nos anos recentes, né, passados aí, que teve uma redução relevante, né, para produtos da linha branca. Nós já tivemos reduções aí do IPI para automóveis e tivemos recentemente novamente, né? E a diferença que nós temos agora é que nós tivemos uma redução do IPI, passando o helicóptero aqui, acho que já passou. Nós tivemos uma redução do IPI em praticamente 100%, né, dos produtos constantes da tabela do IPI. Então, vocês percebam, né? O governo federal, sem precisar passar pelo Congresso Nacional, ele reduz a alíquota, depois ele pode subir a alíquota também se há necessidade de lei. Este é o ponto, né? Quando há uma necessidade de lei, o direito tributário, de um modo geral, você só pode instituir um novo tributo ou majorar um tributo se houver uma clara previsão legal, e para que tenha previsão legal, há necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Então, o IPI, ele tem algumas exceções nesse tocante, né? Aqui, vocês vão verificar na tela, né? Então, nós temos esse primeiro decreto 8050, que foi o regulamento do IPI até o dia 30/4/2022. Aí vocês vão recordar que em fevereiro, né? Todos vão recordar, claro, né? Que tivemos aí as reduções das alíquotas do IPI em 25%, né, exceto para NCMs relativos a produtos relacionados ao fumo, né? E então tivemos uma redução de 25%, aí ficou uma discussão, mas vai até quando? Vai até o final de abril? Não vai? Depois vai ter que ter um novo decreto? Vocês vão lembrar também dessa discussão, até que o tempo foi passando, né? Alguns outros decretos foram publicados e foi publicado aí o decreto, entrou em vigor, em verdade, né? O decreto 10.923, né? De 2021, ele é de dezembro, mas entrou em vigor apenas em 1º de maio de 2022, e lá já trazendo uma nova tabela e que representava já dentro da tabela uma redução relevante para vários produtos ali, já não mais de 25%, mas de 35%. Isso é o que foi observado por todos, né? Então não existe ali. Então, quando entrou em vigor esse novo decreto, né, que é o novo regulamento do IPI, vale dizer, né? O partido político Solidariedade ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade número 71 de 53, cujo principal objetivo, né, era determinar que a redução das alíquotas do IPI previstas, né, em alguns decretos, né, e são esses os decretos aí citados na primeira linha, elas só valessem para produtos que não são fabricados na Zona Franca de Manaus. E aí gerou uma grande dúvida, né? Por quê? Qual que é a dúvida? Quais são os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus? A gente desconfia de vários, né? Quem está aqui do outro lado do país, né? Não é desconfia de vários, né? A gente está no mercado, a gente sabe, né? Alguns são bem claros, que a gente sabe que são lá fabricados, tantos outros nós temos dúvidas ou não sabemos efetivamente, né? E aí ele pede para que o Partido Solidariedade, né? Ele pede a suspensão de dois desses decretos, né? A eficácia desses dois decretos com relação a produtos produzidos pela Zona Franca de Manaus, e o argumento principal é a ausência de medidas compensatórias à produção na Zona Franca de Manaus. Então, ele está dizendo, em outras palavras, que essa redução do IPI para diversos produtos, né,
praticamente todos os produtos sofreram ali alguma alteração na alíquota, né? Ele poderia prejudicar, né, inclusive a razão pela qual a Zona Franca de Manaus foi criada, né, sem qualquer medida compensatória. E aí, quando a gente vai olhar a história, né, vai olhar o outro lado dessa história, aquela zona, né, Franca de Manaus, que é uma zona incentivada, é uma zona ainda importante, né, ela já cumpriu o objetivo dela de outrora, né, que era levar progresso, né, para aquele estado, para aquela região, progresso, renda, emprego e etc., né? E esses objetivos já foram atingidos, né? E esses decretos aqui que a gente está falando, eles trouxeram uma redução do IPI, né, para muitos produtos, né? E os produtos, né, que são fabricados no contexto ali da Zona Franca de Manaus, eles não pagam IPI em sua saída, né? Então, vejam, já tem ali uma falta de sentido essa ação direta de inconstitucionalidade, fora o fato que eu acabei de colocar, que os objetivos para os quais ela foi criada, né, eles já exauriram, né, mas não vem ao mérito, né, isso para nós pouco importa, né, a gente quer saber o seguinte, a mercadoria que eu estou vendendo, eu pago ou não pago o IPI, meu produto está ou não está na lista? E a pergunta que vem é a seguinte, né, que lista, né? Não existe uma lista oficial da administração tributária, né? E aí esse é o grande problema, né? Mas aqui eu vou passar, então, nesse próximo slide, a gente volta a falar de lista, né? Trazendo aqui a decisão do famoso, né? Agora mais famoso do que nunca, o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu lembro em outros tempos, Celso, você também que é colega advogado, né? Você e todos os que nos acompanham, né, vão poder se certificar disso. Em outros tempos, né, pouco tempo atrás, a população, né, de um modo geral, não conhecia, né, o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, ou conhecia um ou outro em razão de alguma decisão de grande repercussão nacional, né? Hoje, praticamente, a gente conversa sobre os ministros do Supremo e entendemos, inclusive, né, da ideologia desses ministros e sabemos mais ou menos como eles pensam, né? E quando eles estão decidindo e quando eles estão fazendo política. Nem sempre foi assim, né? A gente assistia televisão, a gente não conseguia enxergar claramente notícias tendenciosas, né? E hoje você, com certa clareza, né, você consegue saber aquele jornal que é mais tendencioso para um lado ou para o outro, né? É bem interessante essa mudança social, é só um parênteses aí na nossa apresentação. Mas o ministro Alexandre de Moraes, após, então, a ação do Partido Solidariedade, ele profere uma decisão, ele acolhe liminarmente. Então, vejam, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela é uma decisão liminar, uma decisão não definitiva, ou seja, o caso não está definitivamente julgado pelo Supremo. Ainda haverá a reunião de todos os ministros para julgamento dessa questão da redução do IPI, né, a suspensão da eficácia da redução para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, essa parte em verde, né, ele deixa claro, ele concede a medida cautelar nessa ação ajuizada pelo Solidariedade e no tocante à redução das... e aí ele defere o pedido, né, determinando, né, que, autorizando, né, que no tocante às alíquotas, né, a redução das alíquotas em relação aos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, ou seja, para todo produto que é produzido na Zona Franca de Manaus, a redução da alíquota não vai ser aplicada, né? E aí gera tudo isso que nós estamos vendo hoje, justamente porque não se tem certeza daquilo que efetivamente é fabricado naquela zona incentivada, né? Aí, a Advocacia Geral da União, então vamos lá, né? Ela vai defender aquilo que foi colocado via decreto pelo governo federal, é o advogado do governo federal, né?
um órgão, né, do governo federal, a Advocacia Geral da União. Então, eu tive a oportunidade de ler a defesa, vou chamar de defesa que fica mais fácil, né? E tem um ponto bem interessante. Primeiro que ela consulta a SUFRAMA, ela faz várias consultas, reuniões com o Ministério da Economia para tentar revelar quais são esses produtos e etc., né? E aí, 3 tipos de tabela são publicadas, mas ela olha e fala, olha, eu acho que a gente tem que ignorar aquelas outras e focar nessa, né? Numa terceira tabela de produtos que diz que, onde ela identifica 65 NCMs que representam 95% do faturamento total da Zona Franca. Ela foi pelo critério faturamento, né? Então, a ordem de relevância que ela deu foi faturamento, não outra premissa qualquer que ela poderia ter adotado, ela não adotou. Então, ela coloca, no total, foi identificado um rol de 65 NCMs, que representa 95% do faturamento total na Zona Franca. Fora estes produtos, cada vez mais a produção tende a ser local e insignificante para a região, tanto em termos de faturamento, como em relação aos empregos gerados e competitividade, valores que a decisão busca preservar. Aí aqui um comentário, né? Esse comentário em verde é um comentário que foi feito por mim aqui, né? Que em razão de uma pesquisa, né? Então, eu não encontrei NCMs de produtos fabricados por empresas associadas ao Cianfesp entre esses 65 NCMs mencionados, né? Então, eu, né, me colocando no lugar das empresas, tudo que a gente fala aqui é a nossa visão de mundo, nossa visão jurídica sobre o tema, né? Ninguém está sugerindo absolutamente nada, né? Mas eu, como vendedor de mercadorias, dessas mercadorias praticamente, que eu sei que o sindicato, né, tem ali o controle, né, mais ou menos, pelo menos dos principais NCMs de suas associadas, quando a gente vai fazer essa pesquisa, esses NCMs não se encontram nessa lista. Se eles não se encontram nessa lista, a eles deve ser aplicada a redução. Mas essa é uma informação oficial e 100% segura? Não é. Esse é um critério, né, que adotou, né, e levou para a ação a Advocacia Geral da União. Mas já é um ponto de sustentação daquilo que se defende. Então, se os meus NCMs não estão entre esses 65 que foram levantados aqui pela Advocacia Geral da União, eu tenho um pouquinho mais de segurança de manter a redução nos produtos que eu vendo. Então, eu achei que esse é um ponto bem importante para trazer, porque, de uma certa maneira, traz alguma segurança e algum conforto aí para algumas das empresas associadas ao Cianfesp, né? E uma coisa que... Posso só fazer uma observação? Claro. Desses NCMs que o doutor Eduardo está comentando, nós, há um tempo atrás, nós havíamos passado para ele as principais NCMs, considerando todos os setores que nós trabalhamos, né, que o Cianfesp representa. Então, não são todos os NCMs que as nossas empresas trabalham, mas são os principais. Então, isso aí, na fala do doutor Eduardo, eu quero destacar, porque depois o que nós faremos é disponibilizar esse rol de NCMs para que as empresas possam fazer suas consultas. Olha, eu tenho um NCM que não é o principal, eu trabalho com componente plástico, eu trabalho com um outro componente, faço revenda de um determinado componente, fixadores de bacias, né? Então, nós vamos passar essa relação para que vocês possam fazer as consultas depois de todos os NCMs que vocês se utilizam. Tudo bem? É só enfatizar isso, Eduardo, para ficar mais claro, né, para todos. Excelente observação, Celso.
E repetindo mais uma vez para todos, né? É que esse rol de 65 ele é um rol também não oficial, né? Apesar de ser um rol da advocacia apresentado pela Advocacia Geral da União. Então, não existe uma lista, né? E essa ausência dessa lista está gerando, né? Vocês imaginam, em empresas do Brasil inteiro, um cenário de absoluta insegurança jurídica, né? Porque você não sabe amanhã se você vai ter créditos porque você não aplicou a redução, ou se você está gerando dentro da sua atividade um passivo, uma contingência tributária, né? Então, estamos dentro desse cenário ainda de insegurança, né? E eu vou até fazer só, Celso, dentro do que você falou, nós conversávamos, eu lembro até na época da CPRB, né, da Contribuição Patronal sobre Receita Bruta, foi quando nós fizemos um trabalho, né, para poder analisar a aplicabilidade da CPRB para as empresas do Sionfesp. E é por isso que resgatei esse material lá de trás e fiz até para deixar um pouquinho mais rico aqui nossa apresentação. Vamos passar para o próximo. Bom, aí o próximo aqui já são algumas perguntas, né, recorrentes que nós recebemos aí de clientes do escritório, enfim, no nosso dia a dia, né? Como devem proceder as empresas frente a essa indefinição com relação às alíquotas de IPI, né? Então, neste ponto, advogado adora, né, começar falando depende, né? E é verdade, né? Depende de verdade aqui, né? Tem empresas que têm certeza, tem uma outra lista, isso é importante dizer, tá? Tem uma outra lista muito extensa com centenas de NCMs, que é uma lista da SUFRAMA. Ô Celso, inclusive nós podemos disponibilizar essa lista, tá? Não sei se ela já foi disponibilizada, né, para as associadas, ainda não. Então, porque se a gente olha essa lista maior, né, que não é essa lista dos 65, e não vê dentro dessa lista maior o seu NCM, você tem uma segurança muito grande de não aplicar a redução, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Aí, se o seu não está ali, ele também não está dentro dos 65. Então, nós temos um ponto importante ali de segurança. Neste caso, não aplicaria, aliás, não aplicaria a decisão do Supremo, não aplicaria a decisão do Supremo e aplicaria, sim, a redução do IPI, e com a quase, né, não dá para dizer certeza absoluta, né, mas com uma boa margem mesmo de segurança, tá? Então, eu acho que esse é um exercício importante para ser feito. Agora, se o seu NCM ele consta dessa lista da SUFRAMA, aí você tem que, né, você tem que aí realmente procurar um consultor, né, seja seu contador, um advogado tributário de confiança, para conversar o tamanho desse risco, qual é a receita que você ofere decorrente da venda daqueles produtos, enfim, né, tem outras situações que precisam ser avaliadas aí, e até para você entender quais são as consequências, né, de um pagamento a menor, né? Ou até de buscar, né, um resguardo do judiciário, né, para você utilizar a alíquota base, né, a alíquota menor, e aí um dos principais argumentos é a falta de uma lista oficial mesmo, publicada pela administração tributária, no caso a Receita Federal. Tá? O que eu faço, né, se eu emitir notas fiscais já com IPI a maior, né? Se você emitiu, você tem um indébito tributário, né? Você está, né, eventualmente você tem ali um dinheiro para recuperar, né? Porque você acabou também pagando IPI sobre essa saída com alíquota maior, né? E aí a gente faz só uma distinção bem simples, né? É que se a empresa estiver vendendo para um não contribuinte do IPI, basicamente rever esses valores dentro da sua escrita e aproveitá-los, né? Agora, se você vende para um contribuinte do IPI, para outra indústria, né, tomaria alguns cuidados, perguntaria se
a compradora se apropriou integralmente, se apropriou do crédito, e aí se apropriou integralmente ou se apropriou da alíquota reduzida, né? Enfim, tem que faria ali algumas perguntas, né? Então vocês vejam, né? Tem que ter um controle sobre tudo isso, né? Fora toda essa questão jurídica, né, gente, que a gente está conversando aqui, batendo um papo, né? Tem a questão de própria parametrização do sistema, né? Que desde a primeira redução, teve uma redução de 25, depois uma redução maior de 35, e agora, de repente, você volta, né, enfim, a recolher com base em outra alíquota ou alíquota anterior, né? Vocês vejam, não é toda empresa que tem uma infraestrutura, um ERP, que ele é atualizado automaticamente assim que uma lei entra em vigor e altera um ponto ali de uma alíquota de um NCM, não é verdade? Não é algo tão trivial como, às vezes, né, o governo federal ou as autoridades aí de um modo geral, né, fazem crer que é, né? E aí, uma outra pergunta, né? O que fazer caso o meu fornecedor, né? Em algum momento até nós conversamos, né? Eu com o Celso, né? E se meu fornecedor me enviar notas com IPI a maior, né? Ou seja, né? Ele não está, vamos supor, né? O produto dele, eu tenho clareza de que o produto dele é fabricado também na Zona Franca, mas ele está aplicando, né? Fazendo o destaque normal, né? do IPI ou IPI com redução. Ou, nesse caso, né, quem está comprando a mercadoria tem que ter total atenção, porque no final do dia, né, eu não posso me apropriar daquele valor que está destacado na nota de compra, né, e venda do seu fornecedor, no caso, né? Na verdade, não, né? Na verdade, assim, na verdade, sim, mas não, né? Sim, mas com cautela, ou seja, sim, a resposta é sim. Essa é a alíquota base, desde que essa alíquota base esteja correta. Então, meu creditamento nessa compra é o que está destacado. Agora, se estiver destacado 10 e eu tiver ciência de que eu tenho direito a me apropriar apenas de 7,5, eu não posso me apropriar de 10 em tese, né? Se eventualmente eu for fiscalizado, né, vai ter uma diferença aí de creditamento a maior, né, daquele que fez a aquisição da mercadoria. Então, tem-se que tomar um cuidado, né? Quando você vê isso no primeiro momento, nos soa estranho, né? Porque é o que está destacado e, né, quando você, principalmente quem trabalha na área fiscal, né, olha, mas eu tenho que tomar o crédito do destacado, né? Nem sempre, né? Se o destacado estiver incorreto, você tem que ter ciência de qual é a alíquota correta e aplicar para fins de creditamento a alíquota correta. Aqui é um ponto que é o pessoal da área, né, consultiva do escritório que fez esse item 4. Né? Posso fazer carta de correção nessas questões, né, de alíquota incorreta, não está correta, enfim. Aí, né, a resposta é não aplicável especificamente para CFOP, mudar CST, né, e dados do transportador. Né? Então, com relação... esses são alguns pontos, tá? Aí existia uma dúvida, né, de até quando iam valer as reduções, né? Não sei se vocês lembram disso, ali no momento de abril, mas vai valer até quando efetivamente essas reduções, né? Aí falava-se, até 30 de abril, a partir de 1º de maio, nós vamos voltar para a alíquota normal, né, anterior, né? Não normal, mas sim anterior. E aí existe um ponto, né? Como o IPI, como eu falei no início da apresentação, é um imposto que tem algumas características assim mais específicas, né? Um tributo normal, ele precisa observar o princípio da anterioridade, ou seja, se ele for majorado, né, ele precisa observar, né? Só pode ser majorado, ok, você vai ser majorado, mas você tem que observar ali a cobrança desse imposto apenas no exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano seguinte, né? Evitar ali a surpresa ao contribuinte que já tem o seu planejamento estratégico e financeiro em mãos e ele não pode ser surpreendido por uma majoração abrupta de tributos, né?
E aí tem duas situações, não pode ser aumentado ou instituído no mesmo exercício financeiro, ou, em algumas situações, observar 90 dias, né? Aí, para o IPI, é interessante, né? Porque ele pode ser tanto reduzido como majorado por decreto, né? Diferente diferente da maioria dos tributos, que é por lei, né? E aí tem um dispositivo na Constituição Federal que ele diz que a vedação do inciso 3, a linha B, aí na primeira linha, gente, fala dos 90 dias, né? Não se aplica, ou melhor, do exercício financeiro seguinte, não se aplica o princípio da anterioridade, né? Ou seja, a cobrança não se aplica aos tributos previstos nos artigos X, Y, Z, e aí esse inciso 4, que está destacado um pouco maior aí na apresentação, a segunda linha, é o IPI, né? Só que esse inciso 4, né, ele não quando fala-se do princípio da anterioridade, os 90 dias, e não o exercício seguinte, né, ele não é citado, né? Então, o que isso leva a crer, para resumir, né? Eu falei um monte de coisa aqui, que são coisas mais complexas de se explicar, mas ele quer dizer basicamente o seguinte: se a alíquota é reduzida e amanhã ela vai ser restabelecida, ela não pode ser restabelecida e entrar em vigor amanhã, né? Como acontece com as reduções. Ela só poderia entrar em vigor 90 dias depois. E existe uma discussão sobre isso, né? Então, sobre a alíquota que ela é restabelecida, ficar sempre atento, porque existe um canal de discussão e até uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012, né, dizendo exatamente isso que eu acabei de falar. Tá? Então, vale a pena falar mais para que fiquemos sempre atentos dentro da nossa atividade. Né? A todo momento, a legislação tributária é alterada, aliás, ela é alterada 6 vezes, né, as 6 novas normas, né, tributárias por hora, né, nos dias úteis no Brasil. Então, a gente sabe que a gente vive dentro de um cenário de sempre insegurança, né, porque é difícil você acompanhar tudo aquilo que é alterado ali dentro do direito tributário, né, e especificamente, muitas vezes, até aquilo que tem impacto na nossa atividade. Você vai ficar sabendo, muitas vezes, algum tempo depois, né? Com relação ao IPI, eram essas, Celso, as ponderações, né? Tem algumas outras oportunidades que a gente pode falar alguma coisa hoje ou outro dia, mas aí fico à disposição para tirar eventuais dúvidas que possam existir. Doutor, só para começar, e aí a gente abre para quem quiser fazer perguntas, é só para retomar a questão do crédito, né? No caso da saída, as empresas podem ter esse cuidado de consultar essa lista que a AGU está adotando como critério. Seria uma forma de ter um pouco de segurança, usar essa lista e verificar se ela se encaixa ou não. Você já comentou que boa parte dos nossos produtos não estão compreendidos nessa lista, então ele dá saída com IPI reduzido. Mas, mesmo assim, não há uma segurança, né, nessa operação. Ele vai fazer isso considerando todas as informações que ele tem hoje à mão. Então, ele tem a decisão do Supremo, tem essa lista, que é a única que foi gerada, né, porque a Receita, pelo que a gente tem de informação, nós conversamos, a Receita diz que não vai produzir lista alguma, né? E realmente o tempo está passando, me parece que isto é fato, né? Então, nós temos essa questão de uma certa insegurança na saída do produto, né, com o destaque do IPI, e tem essa outra questão que eu acho mais complicada, que é a questão do crédito, né? Que nós temos alguns associados que têm nos comentado que alguns fornecedores começariam a adotar, adotar não, né? Deixar de adotar a redução do IPI. Então, vão começar a mandar os produtos, aí entram questões de embalagens, alguns produtos plásticos. Então, a gente tem visto tanto o pessoal
que fornece componentes plásticos para metais sanitários, como vedação, e o pessoal que fornece material gráfico, né, como os cartonados e outras embalagens. Então, esses devem praticar aí o IPI, um percentual cheio. E aí a dúvida maior é como se acreditar disso. Porque vem lá um IPI, supondo aí de 10%, e o decreto ele traz 7,5%. Então, o meu crédito, eu vou fazer o crédito de quanto exatamente? Como é que eu faço para ter mais segurança nessa operação, tanto de saída quanto de entrada? Vamos ver. Legal, Celso. Considerando, Celso, eu aplicaria para este caso, né, para esses casos, né, exatamente o mesmo raciocínio da venda, né? Então, pediria, né, para a área fiscal da empresa, primeiro, analisar quais são os NCMs desses produtos que estão sendo adquiridos, embalagem, cartonagem, produtos gráficos, etc. Analisaria o NCM desses produtos e verificaria. Vou chamar de lista maior, né? Ele está na lista maior? Eles estão na lista maior? Se eles não estiverem na lista maior, né? Então, que poderia, então, com uma certa margem de segurança, se apropriar exatamente do IPI destacado, que é o integral, entre aspas, tá certo? Agora, se estiverem dentro da lista, aí eu aplicaria, né? Por exemplo, vai estar lá destacado 10%, e aí, vamos supor, tá, que a alíquota destacada é 10 e deveria ser 6,5, né? Aí eu aplicaria, sugeriria, né, que para fins de creditamento se aplicasse 6,5, deixando um controle fiscal bem assertivo. Esse é o ponto, né? O controle fiscal dessa diferença. Por quê? Porque esse pode ser um dinheiro que volte para o caixa, né? Por quê? Porque na sua compra houve a incidência sobre 10, mas você está se apropriando. Mas olha como é complexo, né? É sobre 6,5 dentro deste exemplo. E a decisão do Supremo, como colocado, e tem uma decisão favorável, uma medida cautelar ali, do Alexandre de Moraes, favorável, né? E é uma decisão liminar, tem essa natureza dela precária, que ela pode a qualquer momento ser reconsiderada, e há um pedido da AGU neste sentido, né? Então nós temos que aguardar o julgamento de mérito dessa ADI, né? Então não é que essa é uma questão já definitiva, né? Então existe essa possibilidade. Então eu adotaria esses critérios. Aí, mas você vai perguntar, mas e aí? Né? Qual que é a minha margem de segurança, né? Efetivamente, né? Acho que com isso que nós sugerimos aqui, você mitiga seus riscos, mas eu acho que não existe, e eu tenho acompanhado essa questão em razão das demais entidades industriais, né? Que nós somos consultados a todo tempo, que esse é um caminho ali de mitigação, né, de risco fiscal. Está sem o som, o seu. E judicialmente existe alguma medida, como você falou que é uma decisão cautelar, é uma liminar, é uma decisão temporária que pode ser confirmada ou não pelo pleno, né? Existe alguma medida judicial que traga alguma segurança para as empresas nesse momento? Agora, o seu que está fechado, Eduardo. Ô, Celso, existe a possibilidade de uma impetração de mandado de segurança, né, pela empresa, né? Mas aí nós temos que analisar cada caso concreto, né, para saber se vale a pena, até para não ficar judicializando, né, coisas que... Então, por exemplo, né, nós temos aqui um caso de um cliente que ele tem exatamente a maior receita dele está dentro desse contexto, né? Está na lista menor, inclusive, né?
E aí estamos estudando a possibilidade de, né? Mas nós temos que pensar muito nas consequências decorrentes desse mandado de segurança, por várias razões, né? Para você não judicializar indevidamente, para que a empresa não tenha um custo que é desnecessário, talvez valha, né? E a gente já deu orientações nesse sentido, a depender da situação da empresa, né? Às vezes ela tem um NCM de 15, né? Dentro dessa situação de exceção, às vezes ela tem uns 15, né? Então, você não dá para tratar da mesma forma situações que são muito distintas, né? Então, assim, tem que analisar caso a caso. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, até para sermos objetivos, né? Existe sim, né, um caminho, né, que você busca para você tentar ser um pouquinho, buscar um pouco mais uma dose de segurança, além dessas doses mais interna corporis, né? Ou seja, suas ali administrativas, né? Obrigado. Essas aí são perguntas que nos foram enviadas nessas semanas desde a decisão. E aí, o Bugnar, ele está com problema com o microfone, ele mandou uma pergunta aqui. Com relação à listagem, será apenas a saída para Manaus, a redução para os demais estados? Acho que ele está colocando aqui se são os produtos que têm saída de Manaus, essa lista. Não, na verdade são todos a saída com relação a produtos que também sejam produzidos na Zona Franca, né? Então, esse é o objeto da ação, né, do Partido Solidariedade, né? Então, justamente para, na visão deles, manter a Zona Franca, né, como uma zona incentivada, que continuar com que ela continue fazendo sentido, né, para as empresas que produzem naquela região, né? Então, na verdade, não tem a ver com a questão para onde você vende, mas o produto que você vende, né? Vamos ver aqui para os nossos colegas. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Sidney, José Carlos, fique à vontade para perguntar, José Carlos. Oi, essa pergunta aí foi... Na verdade, são duas, Eduardo. Vamos ver se você consegue ajudar a gente. No caso de uma devolução de venda, ou para fornecedor ou de um cliente meu, imaginando o seguinte, eu tenho vendido lá em janeiro com uma alíquota de 10, né? E hoje essa alíquota é de 6,5. Na devolução para o meu fornecedor ou do meu cliente, ele destaca 10 ou destaca a alíquota atual? Olha, vamos lá, né? A devolução está acontecendo já no momento da... Olha, eu não sei, viu, Sidney, se existe uma regra fiscal, né, específica para essa situação, mas eu vou me comprometer a pesquisar, né? Sob o ponto de vista de lógica jurídica, né? Como a primeira operação ela saiu sem a redução, né? Eu imagino que a devolução, até por uma questão de proporcionalidade, deve acontecer, e justiça também, né? Da mesma maneira, né? Mas eu me comprometo a verificar, né, se estamos certos, né, nessa ponderação ou não, tá? E aí, Celso, a gente conversa depois, tá? Eu vou acionar a equipe aqui para poder procurar, né, e verificar como que a gente trata esse tema. Legal, é mais ou menos o que a gente imagina também, a gente também entende assim, tá? E uma segunda, Eduardo, imagina você que eu tenho um fornecedor lá da Zona Franca de Manaus, e eu tenho uma decisão judicial que me permite o crédito de IPI, ainda que ele não destaque, ok? Isso já tem jurisprudência, né? É um produto que tem IPI, porém ele não destaca porque ele está localizado na Zona Franca.
Então, na entrada aqui, eu vou apurar o IPI e vou fazer o creditamento lá na apuração, ok? A pergunta é, devo utilizar a alíquota cheia ou a reduzida no cálculo desse crédito, falando do momento atual? Entende? Vamos lá, né? Conservadoramente, teria que se adotar, né, a alíquota nessa transferência, né? Deveria se observar, né, a decisão do Supremo, né, de uma maneira conservadora, né? Você falar reduzida? Ainda que o produto, por exemplo, ele está partindo de lá, então ele é produzido lá. E como assim a decisão do Alexandre de Moraes é para esses casos, nessa condição não seria cheia? Então, exatamente, aplicando a decisão do Supremo, você poderia aplicar a alíquota cheia, né? Justamente porque, enfim, né, o que ele está proibindo é a aplicação de redução, né, para as mercadorias que também são lá produzidas, né? Perfeito. Me parece... Assim também, tá? Entendemos assim também. Então, eu acho que é muito tranquilo. E, viu, Sidney, sempre eu sempre oriento, né, aqui no escritório as empresas, né? Você trouxe, né, uma dúvida, né? Qual que é o tamanho dessa dúvida? Quando eu falo o tamanho dessa dúvida, né? Qual que é a volumetria, né, de operações dessa mesma natureza que a sua empresa tem, né? A gente sempre olhar sob essa perspectiva, tá? Mas legal, são duas provocações, dúvidas aí bem interessantes, né? Acabou que coincidiu aí o nosso entendimento, não tem como nós prevermos, né, tudo que está acontecendo aí no dia a dia das empresas. A gente vai também, né, à medida que os problemas vão surgindo, a gente também analisa e entrega, né, aquilo que tem previsão legal é mais fácil, porque tem previsão legal, então você entrega ali o texto da lei e aplica a lei, ok. Tem situações que realmente são questões interpretativas, né, e a gente vai tentando, né, interpretar, mas com sustentação, com possibilidade aí de ter argumentos de defesa se amanhã for questionado. Esse ponto que você colocou da primeira pergunta, esse me deixou um pouquinho mais aqui intrigada, porque eu acho que tem alguma regrinha fiscal e se tiver eu vou passar para vocês aí. Legal, muito obrigado. Obrigado. Imagina. Eduardo, tem outra pergunta aqui do Bognar. Ele coloca que, independente do estado que vendemos, de onde sai a mercadoria ou para o estado que sai a mercadoria, se o produto tiver nessa listagem dos 65%, dos 65 NCMs, temos que tirar a redução, temos que aplicar a alíquota cheia? Nessa hipótese seria, se tiver dentro dessa lista, né, dos 65 produtos, né, eu sugeriria que se aplicasse, infelizmente. Obrigado. E, Adriana, você quer fazer a pergunta diretamente para o doutor Eduardo? Posso fazer a pergunta? Com certeza. Doutor Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Uma das nossas empresas, ela é fabricante de puxador e parafuso, que antes era tributado o IPI de 10%. Com a redução, ele caiu para 6,5%. Então, se esses dois produtos, essas NCMs, estiverem em produção lá na Zona Franca de Manaus, eu não posso vender esses produtos, então, tributado com 6,5%. Passo a vender eles com 10%. Seria isso? Seria isso. Entendi. Seria isso, Adriana, mas assim, olha, eu fiz nós pegamos, né, assim, sempre é importante destacar uma ponderação que o Celso fez, mas eu lembro que o NCM de puxador e parafuso, ele estava entre os NCMs que eu analisei aqui, né?
E esse NCM ele não está entre os 65, tá? Então, em tese, né, você poderia continuar fazendo. Em tese que eu falo assim, você tem uma segurança mínima para continuar vendendo suas mercadorias a 6,5. Segurança mínima, né, dentro daquele critério que nós mostramos lá da Advocacia Geral da União, né, que ela que fez essa lista com, né, dos 65 NCMs que representam 95% do que é faturado, né, pelas empresas da Zona Franca de Manaus, né? Então, agora eu vou falar assim, é difícil, né? Vou falar como se eu estivesse no seu lugar, né? Porque eu sou só advogado, né? Vocês têm uma atividade muito mais complexa de uma responsabilidade aí incalculável, né? Mas se eu tivesse na sua cadeira, né, apesar de eu não ser industrial, 70% do nosso dia a dia é com industriais aqui. Então, eu venderia acompanharia diariamente o tema, claro, né? Todo dia tem alguma notícia sobre o tema. Sim. Eu venderia, né, de uma forma até uma margem boa de segurança aí com a redução, já que os seus produtos eles não estão dentro daquela lista, né, que a AGU entende que poderia ser aplicada. Entendido. Aproveitando, assim, só mais uma perguntinha. E vamos supor, o senhor falou em plásticos, né? Então, assim, eu adquiro plástico, embalagem plástica, para estar acoplando, né, esse puxador, o parafuso nem tanto, mas no caso o puxador para estar embalando. E eu estou recebendo já alguns de fornecedores com a alíquota cheia. Por quê? Porque a parte plástica também é produzida lá em Manaus. E aí, eu posso tomar o crédito dessa alíquota cheia? Então, aí a orientação... Eu não vou, assim, desculpa, só lembrando, eu não vou vender isso daqui, tá? Ele vai estar acoplado, eu vou pegar esse plástico e vou embalar o meu puxador, tá? Aí eu posso tomar o crédito dessa alíquota cheia? Então, nessa hipótese, Adriana, as nossas sugestões são sempre assim, as mais conservadoras, né, possível, né? Nessa hipótese, a responsabilidade pela tomada do crédito é da sua empresa, né? Certo. Então, considerando que o NCM dessas embalagens plásticas, vamos assim considerar, você tem certeza de que tem produção dessas embalagens na Zona Franca, sim, você deveria se apropriar não do IPI destacado, que é o IPI cheio, certo? Mas sim do IPI aplicado a ele a redução. Vamos dar o exemplo das suas saídas, né? Ao invés de você se apropriar de IPI de 10, você se apropriaria de IPI de 6,5. Sim. É isso, tá? E aí, Adriana, manter, né? Claro, né, dentro de um diálogo com a sua área contábil e fiscal, manter um controle fiscal. Por quê? Porque se essa decisão do Supremo ela for reformada, ou melhor, se ela for, se no mérito ela não prosperar, né, você se creditou de valores menores do que o direito, e aí você vai ter direito a buscar o resgate dentro da sua escrita desses valores. Entendido. Ok, doutora, eu entendi, ficou bem compreendido. Muito obrigada. Imagina. Está sem o áudio, Celso. O que o Bugnar coloca aqui, onde é possível encontrar essa listagem, né? Essa aqui depois é possível compartilhar, né? Isso, o Celso, eu vou levantar os links de onde elas se encontram, eu encaminho para você e aí você disponibiliza para todos aí, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Doutor, nós cumprimos aqui a nossa hora. Você comentou que você tem mais
alguns temas, né, que seriam interessantes estar compartilhando com as empresas, né? E aí eu pergunto a todos, né, você tem mais quanto tempo, mais ou menos, você sabe? Olha, o Celso, eu vou dar uma sugestão, meu amigo. Eu tenho aqui tempo, tá? Para mim não tem problema, mas fica uma sugestão assim de para quando for possível, né, para vocês a gente sentar e falar, conversar novamente. São temas interessantes, né, de aplicação aí, temas tributários, né, são oportunidades, né, efetivamente, e que a gente pode abordá-las aí num próximo e breve encontro aí, se vocês entenderem por bem, né? Eu falo isso porque é mais pensando aí no horário do pessoal que está aqui. Perfeito, tá bom. O que vocês acham da gente voltar a conversar com o doutor Eduardo daqui umas 2, 3 semanas? 2 semanas cairia na última semana, dia 29 de junho. Não sei como é essa data para vocês. E também se há uma disponibilidade na agenda do doutor Eduardo. Para mim, excelente. Bem, todo mundo concorda? Sim. Dia 29? Sem problema, para nós tranquilo. Tá ótimo. Então, Eduardo, você tem essa disponibilidade do dia 29? Olha, eu vou buscar, deixa comigo. Eu não consigo ver minha agenda agora, mas estaremos juntos, com certeza. Tá ótimo. Então, a gente já fica pré-agendado, depois o doutor Eduardo confirma conosco a possibilidade do encontro, mas a princípio, seria no dia 29, nesse mesmo horário, às 14 horas, das 14 às 15 horas. Tudo bem? Doutor Eduardo, depois é possível compartilhar esse material com quem esteve presente? Sem dúvida, sem dúvida. Todos que solicitarem, fiquem à vontade. E nessa reunião, viu, Celso, eu acho que uma coisa que vale a pena falar, né? Nós vamos ter uma reunião da diretoria jurídica do CIESP na próxima semana, né? E aí nessa reunião, eles vão trazer todas as ações judiciais que estão em andamento, né, em nome do CIESP e da Fiesp, e que podem ter repercussão, né, nas associadas aos sindicatos que estão vinculados à Fiesp, né? E aí a gente pode também, viu, Celso, se entenderem por bem, trazer, né? Claro, se tiver novidades importantes, claro, né? Pegar aqueles temas e também compartilhar, né? Porque eles podem ter repercussão nas empresas associadas ao Cianfesp também. Excelente, excelente, doutor. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer o convite, o aceite ao nosso convite pelo Eduardo, que é um amigo. Você comentou de um dos participantes, de uma participante na nossa reunião de hoje, que é a Fátima Marineira. Ela está conduzindo, né, o CIESP Leste, aqui da região leste. O início da gestão dela foi agora 1º de janeiro, agora foi em 2022, isso, né? E aí ela segue na condução do CIESP Leste por 3 anos, vai até 2025, Fátima? Isso mesmo, até 2025. Fátima, boa tarde a todos, tá? É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom você estar aqui, porque a Fátima é uma amiga do Cianfesp. E eu conheço a empresa que a Fátima conduz, né, já há algumas décadas, né? Era moleque, tinha uma fábrica que ficava na Zona Norte, e era o meu caminho para ir para a escola. Todo Rua Ana de Barros, para subir e voltar, passava em frente à Rubercite, Fátima. Então, é muito bom, muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que a tua condução aqui do CIESP será muito positiva para todas as indústrias. E como nós conversamos o ano passado, eu, o Sérgio, né, representando o Cianfesp, nós reforçamos aquela conversa, dizendo que todo o trabalho que vocês tiverem interesse, que o Cianfesp esteja com vocês, nós estaremos aí trabalhando em conjunto em prol da indústria. Obrigado, Fátima. Muito obrigado, muito obrigado. Vou contar com vocês.
o começo está um pouco, e vamos dizer assim, é uma adaptação. O Eduardo sabe o quanto a gente, é difícil mudar as estruturas para a gente se adaptar, mas se Deus quiser, logo, logo estar juntinho, desenvolvendo muitos trabalhos. Obrigada a todos pela oportunidade. Obrigado a todos. E no compartilhamento do material que nós faremos aí nos próximos dias, né, assim que chegar para nós já encaminhamos para vocês, tem lá o contato do Dr. Eduardo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, uma questão mais particular que queira tratar em separado com ele, aí tem lá o telefone, o e-mail do Dr. Eduardo, que vocês podem fazer a consulta à vontade. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Eduardo, obrigado, Fátima, obrigado a todos os presentes. Uma ótima tarde, um ótimo feriado a todos. Boa tarde. Um abraço, pessoal. Até mais, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Show.